Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de quarta-feira. Bem, nós temos uma obra aqui do lado e vai ter umas marteladas de vez em quando. Mas não ligue para isso. E não esqueça de deixar o seu like, é importante. Vamos chegar aos 1000 inscritos? Então vamos para a nossa lição de quarta-feira. Rejeição ou aceitação? Por que as pessoas da cidade de Jesus o rejeitaram? Marcos 6, 1-6. No primeiro parágrafo da lição de quarta podemos ler: normalmente, quando alguém veio de uma cidade pequena e se torna popular, os habitantes do lugar, muito contentes, mas não foi isso que ocorreu com o povo de Nazaré. Eles ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre e operador de milagres. A transformação de carpinteiro em mestre parecia muito difícil para que eles aceitassem. Vamos ler os versos de Marcos 6, de 1-6, na nova versão transformadora. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui, entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e a sua família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredibilidade daquele povo. O capítulo 5 de Marcos apresenta o triunfo da fé, enquanto o capítulo 6 registra a tragédia da incredulidade. O capítulo 5 de Marcos é o marco luminoso do poder de Jesus no meio da escuridão e da miséria humana. Vemos nele o triunfo de Cristo sobre o diabo, a doença e a morte. Agora, no capítulo 6, vemos a incredulidade dos nazarenos. Jesus havia se manifestado plenamente ao mundo e havia operado muitos milagres em Cafarnaum, a 30 quilômetros de Nazaré. O povo tornou-se incrédulo por causa da origem de Jesus. Viu-no apenas como um simples carpinteiro, filho de Maria, cujos irmãos e irmãs eles conheciam. Além do mais, Jesus não tinha estudado nas escolas rabínicas. Eles não podiam explicar seu conhecimento nem o seu poder. Jesus disse que um profeta não tem honra em sua própria terra. Seus irmãos não creram nele. Sua cidade não creu nele. Os líderes religiosos não creram nele. A familiaridade, em vez de gerar fé, produziu preconceito e incredulidade. Em primeiro lugar, Jesus oferece uma segunda chance à cidade de Nazaré. Jesus já havia sido expulso da sinagoga de Nazaré no começo do seu ministério, está em Lucas 4, 16-30. Naquela ocasião, quiseram matá-lo. Então Jesus mudou-se para Cafarnaum. Agora Jesus vai outra vez a Nazaré, dando ao povo uma nova oportunidade. Então Jesus ficou admirado da incredulidade deles e não realizou nenhum milagre. Ao invés disso, ele deixou a cidade.
A incredulidade rouba do povo as maiores bênçãos e traz a morte ao mundo. Leia Marcos 6, 7 a 30. Como a missão dos 12 apóstolos estavam em contraste com a decapitação de João Batista. Ao ler os versos de 7 a 30, você pode ler, frisar o vídeo. Se eu ler tudo, vai ficar um vídeo muito longo. Bem, a mensagem do Evangelho começa com arrependimento. Arrepender-se significa mudar de mente e caráter. É impossível alguém entrar no reino dos céus sem passar pela porta do arrependimento. Os apóstolos curaram os enfermos, expulsaram demônios, ungiram a muitos. Eles tinham a palavra e o poder. A salvação é uma bênção que se estende daqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. O Messias veio para libertar os cativos e se manifestou para libertar os oprimidos do diabo e desfazer as suas obras. Os apóstolos foram enviados de 2 a 2. Isso fala de mútua cooperação, mútuo encorajamento, mútuo ensino e também de credibilidade e de testemunho. A Bíblia ensina que é melhor serem de 2 a 2 de que 1 a 1. Eles não deveriam levar túnica extra, alforje nem dinheiro. Deveriam confiar na provisão divina enquanto faziam a obra. Jesus estava lhe mostrando que o trabalhador é digno do seu salário. Jesus ensinou que se deve aproveitar as portas abertas e não forçar as portas fechadas. Onde houvesse rejeição, os apóstolos não deveriam permanecer, ao contrário, deveriam seguir adiante. Bem, Herodes temia João Batista vivo, mas agora teme muito mais ele morto. Sua consciência está atormentada. Ele não sabe como se livrar dela. Herodes, em vez de se arrepender, endurece ainda mais o seu coração. Nada é mais perigoso do que uma consciência pesada sem arrependimento. 2 aguilhões feriram a consciência de Herodes: o assassinato de João Batista e o medo de haver ele ressuscitado. João Batista havia se interposto no caminho do pecado de Herodes. Este, para agradar a sua mulher e acalmar sua consciência, colocou João Batista numa prisão e depois mandou decapitá-lo. Ele está tão confuso acerca de Jesus quanto a multidão da Galileia. João Batista não era um profeta de conveniência, mas a voz de Deus, quer no deserto, quer no palácio. Estava pronto para ser preso e a morrer, mas jamais calar a sua voz. Herodes não foi corajoso o suficiente para obedecer à palavra de João, mas agora se sente escravo da sua própria palavra e manda matar um homem inocente. Não basta admirar e gostar de ouvir grandes pregadores. Herodes fez isso, mas pereceu. Herodes e Herodias estavam tão determinados a continuar na prática do pecado que taparam os ouvidos à voz da consciência e mais tarde silenciaram o profeta, mandando degolá-lo. Jamais deveremos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Ele sabe o que é melhor para nós. Ignorá-lo é seguir o caminho mais curto para a morte, abrindo as portas para Satanás. Bem, não perca a lição de quinta. Ou um tipo diferente de Messias. Até amanhã, se Deus permitir.